Olá, bom dia. Olha só, nós vamos fazer aqui um microcurso em 5 aulas de hidrostática, preparando para o seu vestibular e preparando para o Enem, ok? Nossa primeira aula tem a ver com densidade e pressão, os dois primeiros conceitos aqui, aula 1, densidade e pressão. Tudo bem? Então, assim, vou pegar os principais temas nessas 5 aulas, tentando fazer num curto espaço de tempo, que esses vídeos não sejam muito grandes. Ok? Vamos lá? Então, boa aula para todos. Vamos juntos. Todos, todas e para todos. Densidade, você bem conhece, é massa sobre volume. A questão aqui, eu sei que você aprendeu das fórmulas mais conhecidas, densidade de massa sobre volume, a massa em gramas, o volume em centímetros cúbicos, o grama por centímetro cúbico é a nossa é, unidade de densidade, mas também pode ser em quilograma por metro cúbico. A maioria de vocês guardou que densidade da água é 1. É 1 o quê? Grama por centímetro cúbico. No sistema internacional, quilograma por metro cúbico. Então, a primeira coisa é como é que eu passo de uma para outra. 1 quilograma tem 1.000 gramas. Significa que 1 grama tem 10 a menos 3 quilogramas. 1 metro cúbico tem 10 a sexta centímetros cúbicos. 1 centímetro cúbico tem 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, substituindo ali, no lugar da grama, colocando 10 a menos 3 quilogramas, no lugar de centímetro cúbico, 10 a menos 6 metros cúbicos, e aí conserva a base, subtrai os expoentes na divisão, não é isso? Eu vou obter 10 a mais 3. Resumo, vamos ao que interessa. Grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. Como que eu passo? Multiplico por 1.000. Qual é a densidade da água? 1 grama por centímetro cúbico. No sistema internacional, 1.000, 1 vezes 10 a terceira, ou simplesmente 10 a terceira, quilogramas por metro cúbico. Ah, mas se eu quero 5 gramas por centímetro cúbico, vai ser 5.000, 5 vezes 10 a terceira, quilogramas por metro cúbico. Tudo bem? É assim, eu multiplico se eu quero passar de grama para quilograma, grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. Eu multiplico por 10 a terceira por 1.000. Se eu quiser fazer o contrário, eu divido. Beleza? Densidade, massa por volume. Bom, nessa conversa de densidade, nós aprendemos essas algumas coisas que você com certeza lembra, que algo mais denso desce. Então, se eu pegar uma bolinha, colocar dentro de um líquido, ela for mais densa que o líquido, ela desce. Agora, se o corpo for denso igual ao líquido, ele fica no mesmo lugar. Se ele for menos denso que o líquido, bom, aí ele vai subir. A nossa última aula, aula 5, explica as forças disso. Por que forças tem ali que está produzindo essa situação, ok? Mas o mais denso a gente sabe que desce, o menos denso sobe e o denso igual fica no lugar. Beleza? Bom, vamos lembrar que, por exemplo, água sólida, que é gelo, ele tem densidade diferente da água líquida, ok? Então, quando eu coloco o gelo numa água líquida, o meu gelo vai ficar boiando. Mas se eu colocar o gelo num certo líquido de 12 anos, ele vai afundar. Isso tem a ver exatamente com a densidade relativa, com a densidade do gelo em relação aos líquidos. Aquela historinha que a gente aprendeu lá há muito tempo. Quando eu coloco um ovo na água sem sal, ele desce, ele afunda. Quando eu coloco na água com sal, ele vai flutuar. Vamos ver se isso é verdade? Olha lá, fiz aqui na cozinha de casa, o ovo afundou. Mas aí eu fui lá e coloquei sal. Te confesso que eu coloquei muito sal. E aí eu colocar muito sal, agora ele vai boiar. Beleza? Por quê? Porque eu mudei a densidade do líquido. Densidade, massa por volume. Aqui é importante dizer, densidade de uma substância ou massa específica é a mesma coisa. Densidade do corpo também é massa por volume. O que muda? Que no corpo, os espaços vazios fazem parte do volume. Isso nos ajuda a explicar por que quando eu tenho uma chapa de aço, na água do mar ela afunda, porque ela é mais densa. Mas se eu pegar essa chapa de aço e transformar num navio,
agora cheio de espaços vazios, esse navio feito de chapa de aço, ele flutua, ok? Que não é o Titanic. Ele flutua. Por que ele vai flutuar? Porque eu aumentei o volume. Se eu aumentei o volume, a densidade diminui. Ok? Bom, vamos lá para um exemplo de exercício da UERJ. Ele fala assim, em uma experiência escolar, foram utilizados um recipiente contendo um líquido de densidade de 1,8 gramas por centímetro cúbico e um corpo esférico homogêneo de massa 1,2 quilogramas e volume 0,01 metros cúbicos. Primeira pergunta dele, qual é a densidade do corpo? Bom, densidade é a massa por volume. Ele pediu no sistema internacional. Mas ele já me deu a massa em quilogramas, já me deu o volume em metros cúbicos, que maravilha. Então, eu vou dividir um pelo outro. 1,2 dividido por 0,01, ou 1 vezes 10 a menos 3, vai ficar 1,2 vezes 10 a mais 3 quilograma por metro cúbico. Essa é a primeira pergunta dele. A segunda pergunta, bom, eu poderia passar se eu quisesse fazer o caminho contrário, se eu quisesse em gramas por centímetro cúbico, eu dividiria por 1000, né? Aí ficaria 1,2, cortar o 10 à terceira com o 10 à terceira, ficaria 1,2 gramas por centímetro cúbico. Na verdade, já tinha achado a resposta, mas por que fiz isso então? Porque tem uma segunda pergunta. Quando eu coloco este corpo num líquido de 1,8 gramas por centímetro cúbico, o que acontece? Bom, este corpo é menos denso que 1,8. 1,2 é menor que 1,8. Significa que o corpo vai flutuar. Tudo bem? Um exercício da UERJ. Primeiro conceito, densidade. É sempre bom dizer para você, densidade é massa por volume. Mas se eu tiver uma mistura, como é que eu acho a densidade? Soma as massas, soma os volumes e divide. Toma cuidado, não vou achar média, não. Aqui é soma as massas, soma os volumes e divide. Foi? Vamos para o segundo conceito, conceito de pressão. Pressão, força por área. Olha só, aqui eu estou aplicando a mesma força dos dois lados, mas este dedo aqui, ó, vai ficar machucadinho, enquanto o outro não. Isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com eu tenho a mesma força aplicada, mas a pressão é diferente. Por quê? Porque aonde a área for menor, a pressão é maior. Isso explica, inclusive, por que eu tenho... Bom, primeiro, o que é pressão? Força por área. Força, uma força normal, uma força perpendicular, dividido pela área. No sistema internacional, Newton por metro quadrado, que nós vamos chamar de Pascal. Existem outras unidades de pressão, a gente vai falar delas, mas talvez a mais conhecida seja o ATM. Um ATM é a mesma coisa, corresponde a 1 vezes 10 à quinta pascais. Ok? Uma relação importante. Aqui, na verdade, estamos aproximando os valores. Bom, então pressão, força por área, estamos começando aqui com pressão em sólidos. Então vamos entender o seguinte. Assim como o dedo indicador machuca mais que o polegar, porque quando eu afio uma faca, eu estou afinando um lado da faca. O meu prego, ele é pontiagudo, o salto alto, ele é pontiagudo, o que faz com que, como a área é menor, eu vou ter uma pressão maior. Por exemplo, o meu prego, ele vai entrar mais fácil por conta disso, a parte menor área vai fazer maior pressão da faca e vai cortar. Assim como o contrário é verdadeiro. Se eu tenho maior área, eu vou ter menor pressão. Por isso aqui a bicicleta para andar na neve, o faquir, mas o faquir eu já falo. Eu falei do salto alto, né? Agora, inventaram algo para aumentar a área do salto, exatamente para diminuir a pressão, para o salto alto não ficar preso, por exemplo, se fosse neve, né? Mas aqui não temos neve, para não ficar preso, para não furar a neve, furar o gelo e para não entrar aqui dentro do gramado. Bom, mas aqui um sapato para propaganda da internet, sapato para andar na neve. Perceba, a área é grandona, né? O sapato é bem maior que o pé da pessoa, então a pressão é menor. Beleza? Bom, ainda insistindo nisso, né?
A situação que eu tenho menor área é onde eu tenho maior pressão. Esse elefante aqui apoiado numa pata só. Aonde eu tenho maior área, eu vou ter menor pressão. É o primeiro elefante aqui apoiado nas 4 patas. É verdade, pressão é força por área. A força aqui corresponde ao mesmo valor do peso deles. Então, de qualquer forma, a pressão aqui é grande. Mas um comparado ao outro, beleza? Bom, vamos falar do faquir. Olha quantos pregos temos aqui. Por quê? Porque quanto maior a área, menor pressão. Mas imagina que eu substituísse isso por um prego só. Se eu substituísse por um prego só, a área seria muito menor, a pressão seria muito grande. Tadinho do faquir, né? Seria algo nojento. Bom, vamos ao que importa, prof. Vamos lá. Exercício da UFPR, como exemplo aqui. Ele fala assim para mim, olha, eu tenho uma força módulo F aplicada perpendicularmente, 90 graus, numa certa área, gerando uma pressão P1. Se a força multiplicar por 4 e a área cair a metade, o que acontece? Pressão, força por área. Se eu aumentar a força, a pressão aumenta. Se eu diminuir a área, a pressão aumenta. Se eu multipliquei a força por 4, a pressão multiplicou por 4. Se eu dividir a área por 2, a pressão multiplicou por 2. Como a pressão multiplicou por 2 e por 4, multiplicou por 8. Por isso, a alternativa E de Esmeraldina, de Emengarda, de Estamos Juntos. Beleza? Tranquilos? Ok? E para a gente fechar essa primeira aulinha, pressão é força por área, mas diferença de pressão também é força por área. Aliás, toda vez que eu tenho uma diferença de pressão, aparece uma força da maior área para a menor área. Desculpa, corrigindo, da maior pressão para a menor pressão naquela área. Agora sim, da maior pressão para a menor pressão naquela área. Então, a diferença de pressão, ou a variação da pressão, vai ser força por área. Uma questão clássica, já caiu em muitos vestibulares, especialmente na FUVEST. Vamos dizer aqui para você, é por isso que toda vez que eu desço para dar aula a Santos, antes da pandemia, o meu ouvido entupia, porque vai mudando a pressão conforme eu vou descendo para a praia, ok? Então, é isso que acontece, diferença de pressão, aparece uma força da maior para menor. Isso acontece, por exemplo, também no avião, isso acontece quando eu tomo suco de canudinho. Está tomando suco de canudinho, tem uma diferença de pressão entre a pressão, quando ele põe a boca no canudinho, a pressão dentro do canudinho fica menor, a pressão fora é maior que a atmosférica, essa diferença empurra o líquido, toma suco de canudinho. Ou dentro do avião, como eu dizia, o avião ele está numa região em que uma certa altitude, ele é pressurizado, a pressão lá dentro é a mesma que ao nível do mar, mas fora não. Então, se tem uma diferença de pressão, vai ter uma força de dentro para fora. Ok? Pressão, diferença de pressão, força por área. Para a gente fechar, isso é só uma propaganda, uma propaganda anti a pessoa incomodada, tal. Não é uma muito bonitinha aqui a propaganda, vamos te falar a verdade. Ele está incomodado com a viagem, não gosta muito de criança, vê uma parte nojenta que não quiser ver, então já passa o vídeo mais rápido, pronto, a parte nojenta vai passar rápido, passou, e aí ele não aguenta e vai sair. O que ele vai fazer é impossível ser feito, ok? Mas tentar abrir a porta do avião quando ele está lá em cima. Mas se ele conseguisse abrir, a pressão de dentro é maior que a de fora. O que aconteceria? Tudo vai ser puxado para fora. Tem uma força de dentro para fora, as coisas serão puxadas para fora. Tudo bem? Ok? Tranquilos? É isso. Então, para a gente fechar aqui, um exercício da Unicamp, ele fala que em 2017 uma intensa onda de calor atingiu os Estados Unidos. Ele vai falar que a razão é que o ar atmosférico se tornou mais rarefeito quando a temperatura sobe muito e que diminui a força de sustentação das aeronaves em voo. Essa força vertical de baixo para cima está associada a uma
diferença de pressão. Aqui ele não está falando da diferença de pressão entre dentro e fora, mas da diferença de pressão entre embaixo e em cima do avião. Ok. E aí ele fala que, considerando um avião, que essa diferença de pressão tem a ver com o movimento do avião, a velocidade do ar embaixo e em cima do avião ficam diferentes, e aí produz uma diferença de pressão. Muito bem, aí ele fala assim, considere um avião de massa 3 kg em voo horizontal, sendo que a área efetiva de sustentação é 500 metros quadrados. Ele quer a diferença de pressão. Diferença de pressão, variação da pressão, é força por área. Bom, ele me disse qual é a força que ele está aí vencendo. É o peso dele. Então, como a massa é de 3 vezes 10 à quinta, a força-peso, chamei de FPzinho, para não confundir com P de pressão, vai ser 3 vezes 10 à sexta. Então, essa variação de pressão é a força pela área. Ele me deu, eu sei a força, então eu sei a área que ele me deu, eu acho a diferença de pressão. Newton por metro quadrado é como está escrito ali. Também posso chamar de Pascal. Newton por metro quadrado quer dizer Pascal. Ok? Beleza? Muito bem. Paramos, então, por aqui. Até a próxima. Valeu!